Moçada, olha só a questão 4. Olha só que questão bonita, né? Veja bem. Sócrates, Giordano Bruno e Galileu Galilei foram pensadores que defenderam a liberdade de pensamento frente às restrições impostas pela tradição. Na Apologia de Sócrates, a acusação contra o filósofo é assim enunciada. Só lembrando o seguinte, Giordano Bruno e Sócrates são aqueles homens assim que preferem morrer pela verdade do que viver pela mentira, tal como fez Cristo. Galileu foi perseguido, mas nós sabemos que Galileu, ao final, 70 anos de idade, disse, tava muito louco, fumei um negócio esquisito, falei umas merda. Porra nenhuma que o Sol é o centro. Pelo contrário, estamos aí no modelo geocêntrico, meu coração bate até mais forte. Viva a Igreja Católica! Morrendo de medo de ser decapitado ou então queimado em praça pública, né? Agora, Giordano Bruno se fudeu e Sócrates também, ok? Bom, e isso pode acontecer na prova da UFO, ou então nas provas que nós temos, o Unesp, por exemplo, até o Enem, porque essas relações elas começam a acontecer. As provas começam a ganhar uma dinamicidade um pouco mais inteligente, saindo daquele modelo engessado conceitual, aquele modelo fuvestão, sabe? Então veja bem, Sócrates é culpado de corromper os moços e não acreditar nos deuses que a cidade admite, além de aceitar divindades novas. Então você tem aí algo pontual, né, nessa questão. Quais são as acusações feitas contra Sócrates? Olha só. Então a questão 4, ela relata a famosa morte de Sócrates. Sócrates de Atenas. E cabe a nós aqui, obviamente, algumas características sobre esse autor, né? Lembre-se que Sócrates, ele vai meter o pé naqueles autores chamados de pré-socráticos. Porque qual era a preocupação dos pré-socráticos? Era uma preocupação cosmológica. Qual era o objeto de estudo da filosofia? A natureza. Lembra do nome pré-socráticos? Lá do Fragmento der Arfore Socrática de Hermann Diels? Então, o Sócrates abandona o pressuposto dos naturalistas, dos fisiologistas, dos filósofos da natureza. E o Sócrates vai afirmar que a filosofia deve ter como objeto de estudo o homem e, mais especificamente, a alma do homem. Sócrates é uma espécie de psikelogos, ou seja, um estudioso da alma humana. Lembre-se, por exemplo, de algumas citações. A vida não examinada não merece ser vivida. Conhece-te a ti mesmo. Devemos buscar a verdade, mas nunca defendê-la, né? Então, para Sócrates era sempre um estudo muito íntimo do ser humano. Era um estudo da alma, da psique. Só que o Sócrates, brother, é exatamente aquela mosca na sopa da sociedade ateniense. Como vai dizer o Raulzito, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Pois bem, e essa sociedade ateniense, ela não aceitou muito bem isso. Porque ela queria manter aquelas aparências. Sabe aquela família tradicional ateniense? Pois bem, aquele modelo patriarcal, aquela estrutura dos jovens subsumidos em relação aos mais velhos. O Sócrates não era dessa vibe, sabe? O Sócrates queria negar esse processo. O Sócrates queria, por exemplo, que os jovens refletissem sobre o real. Wesley, mas como assim? Simples. Que os jovens abandonassem aquela estrutura dada pelos pais desde suas fases mais infantes. O Sócrates desejava jovens contestadores para que pudessem mudar de fato a realidade ali vigente. Mas a sociedade aceitaria isso? Não. Hoje você tem uma família tradicional brasileira que diz, por exemplo, que o professor de filosofia é doutrinador. Como eu posso ser doutrinador se eu não estou exclamando nada, apenas interrogando? Só que os pais têm medo da pergunta. Os pais têm medo do enfrentamento. E aí, usando mais uma vez o nosso querido Raulzito, tem uma questão chamada chamada Sapato 36, que diz: eu calço 37, meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte eu aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinho, pague para ver que eu aposto. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. Pô, o que de fato o Sócrates queria é que cada qual escolhesse o seu tamanho, o seu sapato e andasse do jeito que julgava necessário, sem a tutela do pai,
sem a tutela daquela sociedade hipócrita, que não era democrática porra nenhuma. Era isso que Sócrates desejava. Só que essa suposta democracia tira de Sócrates o seu direito de se manifestar em praça pública. Limita conceitos como isegoria e isonomia. E o Sócrates acaba indo para o enfrentamento, principalmente em relação a Meleto, Licon e Anito. Sócrates, então, é denunciado, por corromper os jovens, de não crer nos deuses. E Sócrates não era ateu, porra. O Sócrates aceita o que foi dito pelo oráculo de Delfos. O conhece a ti mesmo estava escrito, inclusive, na entrada do oráculo. Sócrates não era ateu, mas ele entendia que não era possível justificar toda a realidade por meio das deidades gregas. E Sócrates introduziu novos deuses, o que automaticamente elimina a segunda acusação. Como assim introduziu novos deuses e é ateu ao mesmo tempo? Ele crê ou ele não crê. Mas veja, diziam que Sócrates tinha um hábito esquizofrênico estranho de conversar consigo mesmo. Uma voz interna, o seu chamado daimonion, uma manifestação espiritual. Veja que estupidez. Quantos aqui não conversam com uma voz da consciência? Será que eu faço isso hoje? Será que eu não faço? Caralho, será que vai dar certo? E agora? Será que o que eu devo fazer? Só que o Sócrates botava isso para fora. Ele não ficava tic-taqueando de maneira íntima. Pelo contrário, ele saía por ali conversando consigo mesmo, né, reconhecendo a sua própria ignorância. Tá? Então foram essas 3 acusações. Perfeito? Bom, agora veja, final. Olha o final aí, coisa mais bonita. Ao final do escrito de Platão, Sócrates diz aos juízes, lembrando que Platão, ele não estava no dia da morte, tá? Mas, diz Sócrates, está na hora de irmos, eu para a morte e vós para a vida. A quem tocou a melhor parte é o que nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. Trocando em miúdos, moçada, fudeu. Alguns permanecem na vida e eu vou para a morte. Quem tem melhor sorte, isso é segredo, exceto para os deuses. Né? E aí Sócrates se mostra exatamente disposto à morte, uma vez que eu não posso temer aquilo que opera no campo do desconhecido. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a disputa entre filosofia e tradição presente na condenação de Sócrates, assinale a alternativa razoável, correta. Letra A. A sentença de morte foi aceita por Sócrates porque morrer não é um mal em si, e o livre pensar permite aprender essa verdade. B. A aceitação do veredito dos juízes que o condenaram à morte evidencia que Sócrates consentiu com os argumentos dos acusadores. C. A acusação a Sócrates pauta-se na identificação da insuficiência dos seus argumentos e a corrupção que provoca resulta das contradições do seu pensamento. E letra D. A crítica de Sócrates à tradição sustenta-se no repúdio às instituições que devem ser abandonadas em benefício da liberdade de pensamento. Ora, apenas uma alternativa se mostra razoável e a alternativa A. A sentença de morte foi aceita por Sócrates porque morrer não é um mal em si. Ora, como posso temer algo que desconheço? Alguns dizem que a morte é como um sono e dormir é bom pra caralho. Alguns dizem que a morte é como um nada e o nada não nos espanta, porque, obviamente, do nada inicial vamos ao nada final. Já tivemos tal experiência. E outros dizem que um homem virtuoso, quando morre, se senta com os deuses e com homens nobres. E Sócrates julgava um homem virtuoso. Então é por esse motivo que a letra A, ela consente exatamente com aquilo que é dito pelos textos motivadores. Ok? Então, questão 4, letra A é a letra correta.